Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para, mais uma vez, estudarmos a palavra de Deus contida ali na carta de Paulo à região da Galácia. Dessa vez nós estaremos estudando ainda no capítulo 3, os versículos de 15 a 22. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículos de 15 a 22. O texto diz o seguinte: a lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar nesse momento, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos estar nesse instante parando, ó Deus, com todas as nossas atividades, Senhor, e estudando a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, esses momentos tão preciosos de estudo, ó Deus, da Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja falando ao coração de cada pessoa que estiver ouvindo, ó Deus, assistindo esse vídeo, em qualquer tempo, ó Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz na vida dele e que, ó Deus, possa ocorrer mudança, Senhor, no seu proceder, na sua vida, pelo entendimento da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, nesse momento em que estarei aqui ministrando esse estudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós pudéssemos dar um título para o estudo de hoje, nós poderíamos dizer que Paulo, aqui nesse texto, nesse trecho, né, dos versículos de 15 até o versículo 22, ele está falando do papel da lei na aliança da graça. Até aqui nós vimos que Paulo, ele veio tratando, né, com os Gálatas, perguntando a eles se eles eram insensatos, questionando como que podia eles, depois de terem se convertido pela graça em Cristo Jesus, como que podia eles quererem agora voltar para a lei. Mas aí nesse pedaço aqui, Paulo vai considerar dois pontos. Primeiro, Paulo vai dá um ponto, não é, aqui nessa discussão que ele mesmo veio trazendo, que ele mesmo veio traçando, em todos os pontos que ele veio traçando, quando ele vai dizer que a lei, ela não pode invalidar a graça. Mas Paulo vai também dizer a razão de ser da lei, porque como a lei não invalida a graça, aí poderia se dizer, então para que surgiu a lei? Para que existe a lei se a lei não veio para substituir a graça? Porque a graça, como nós veremos aqui, a promessa de Deus a Abraão, que nós no Novo Testamento tratamos como a graça, porque é a salvação. O que é a graça? É você receber algo sem você merecer.
E a salvação é algo que nós recebemos sem sermos merecedor disso. E isso foi prometido a Abraão, porque o que Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como que em Abraão, do descendente de Abraão, foram benditas todas as nações, todas as famílias? Por meio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a promessa, ela é anterior à lei. E por isso Paulo vai estar expondo para aqueles irmãos nesse momento, nesse pedaço aqui da carta, que a lei não pode anular a graça. E aí Paulo começa, e isso é um ponto importante da gente estar batendo, irmãos, porque muitas pessoas acreditam que no Velho Testamento se obtinha a salvação por meio da lei. Esse é um pensamento errado. A lei, ela nunca foi salvadora. A lei, ela não foi dada ao homem como uma forma de salvação, porque dar a lei como uma forma de salvação, que Deus seria esse, que dá a lei como forma de salvação, e consta versículos lá no Velho Testamento, como aqueles de Deuteronômio, que tivemos oportunidade de estudar na semana passada, que diz que aquele que não cumpre todos os mandamentos dessa lei é amaldiçoado. Então, que Deus é esse que nos daria algo para que nós pudéssemos ser salvos por meio dele? E ele mesmo diz que quem não cumpre tudo é amaldiçoado. É incoerente. Então, a lei, ela nunca foi colocada na Bíblia, nem no Velho e muito menos no Novo Testamento, como uma forma de salvação. Desde o início nós vimos Deus ali prometendo a Abraão, não é? É o que Paulo vai estar tratando nesse pedaço da carta, prometendo a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que nele seriam abençoados todas as famílias da terra. No seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí, quando a gente traça a genealogia de Jesus, a gente vê que Jesus é ali, não é? Ele é da tribo de Jacó, ele é da tribo de Judá, Judá é um dos filhos de Jacó, que é um dos filhos de Isaac, que é o filho de Abraão. Então a gente vê que em Jesus se cumpre essa promessa. E quando Paulo começa a falar aqui, Paulo vai usar um exemplo de forma que aqueles irmãos pudessem entender. Então ele vai dizer: irmãos, falo como homem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: irmãos, eu estou falando sobre a perspectiva humana. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Paulo está aqui como que dando um exemplo para aquelas pessoas de que até mesmo os humanos tinham um trato, uma consciência de que uma vez que era feito um pacto, uma vez que era feito uma aliança, uma vez que era feita uma promessa, um testamento, ele não podia ser mudado. Isso a gente pode ver claramente até mesmo nos dias de hoje. Como é que se efetua um contrato? Estando as duas partes de acordo, bate-se todos os termos, todos os adendos, todas as observações. As duas partes, elas rubricam página por página e assinam a última página. E depois desse contrato assinado, o que é feito? É levado a um cartório, onde é reconhecido firma de ambas as partes e o contrato é então registrado. E aí esse contrato, uma vez registrado, ele não pode ser mudado. Uma das partes não pode, de repente, pensar: eu quero mudar, eu quero acrescentar uma cláusula, eu quero excluir determinada cláusula. Por quê? Para que seja alterado, ambas as partes teriam que concordar em fazer esse adendo.
Hoje, nas leis aqui humanas e no que temos vivido aqui no Brasil, fica até um pouco complicado falar, porque ultimamente não tem se levado a sério aquilo que é registrado, carimbado, atestado, muda-se de acordo com as conveniências. Mas eu gostaria de citar 2 exemplos bíblicos a respeito do que Paulo está falando ali, aqui nesse versículo 15. O primeiro que eu gostaria de citar está lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículos de 4 e 15. Lembra quando o rei Dário ele está querendo colocar Daniel como o supervisor de todos os governadores? Ele havia colocado ali 3 pessoas, entre esses 3, um era Daniel, mas o rei queria colocar Daniel como supervisor de todos. E aqueles outros governadores, eles ficam ali com inveja e procuram uma forma de atacar Daniel, uma forma de fazer com que Daniel fosse desacreditado diante do rei. Mas a única coisa que eles encontram em Daniel que poderia, ou que diante dos olhos daqueles homens foi considerado um ponto fraco, era que Daniel, ele se curvava 3 vezes ao dia. Daniel se postava de joelhos na janela do seu quarto, em direção ao templo de Jerusalém, e Daniel orava ao seu Deus. Esse era o ponto fraco que aqueles homens encontraram em Daniel. E então eles vão lá e conversam com o rei, adulam o rei e fazem uma proposta ao rei, em que o rei estabeleceria um decreto em que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada, ninguém poderia adorar, ninguém poderia fazer petição a nenhum deus, a nenhum rei, a ninguém que não fosse a Dario. O rei, do alto da sua vaidade, assina sem pensar muito naquilo que, em toda a extensão daquilo que ele estava assinando ou que aqueles homens estavam propondo a ele. Fato é que os homens ficam ali em atenção e Daniel se prostra em sua janela, conforme ele sempre fez. Daniel não se intimida diante daquele decreto, e a Bíblia fala que aqueles homens levam Daniel diante do rei como sendo um descumpridor do decreto real. E aí, quando a gente abre lá no capítulo 6, versículos 14 e 15, vamos ler o que está escrito aqui em Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, na antiguidade, o que Paulo está colocando aqui é que quando Paulo dá esse exemplo de que uma aliança, depois de ter sido depois de uma aliança ter sido ratificada, ninguém a podia revogar ou lhe acrescentar. Na lei que aqueles homens seguiam, na lei da antiguidade, daquele tempo, nem mesmo o rei, após ter selado um decreto, carimbado ali, ele pegava o seu anel, botava ali na cera, e aplicava ali aquele anel com cera no decreto, e aquilo ali era o símbolo do decreto real. Então, nem mesmo o rei, ele podia revogar uma lei que ele houvesse dado. E isso a gente vê aqui nesse exemplo de Daniel, porque quando aqueles homens chegam para o rei e dizem que Daniel havia se prostrado, o rei logo percebe a armadilha em que ele havia caído. E o rei fica procurando ali com os seus sábios uma forma de livrar Daniel, mas ele não consegue achar. Por quê? Porque na lei dos medos, esse era o decreto, que depois de estabelecido um decreto, depois de ter sido ratificado, ele não podia ser revogado. A gente vê a mesma coisa acontecer também no livro de Esther, quando ali
o rei Assuero assina um decreto onde se determina um dia em que seria liberado qualquer um matar um judeu. Eles podiam simplesmente matar um judeu e ainda mandariam uma oferta por cada judeu morto ao rei. Quando o rei descobre que tudo aquilo ali tinha sido uma orquestração, não é, de um inimigo de Israel, o rei tenta mudar, o rei até pensa em mudar o decreto, mas o rei sabe que um decreto estabelecido não poderia ser mudado. Então, o que o rei faz? Ele faz um novo decreto. Um decreto que anula aquele? Não, um novo decreto. Esse novo decreto era o quê? Que o judeu que naquele dia fosse atacado, ele poderia se defender. Então, havia um decreto de que naquele dia o judeu poderia ser morto. Tudo bem, ele pode ser morto, você pode ir lá e tentar matar, mas o judeu tem direito a te matar também, ele tem direito de defesa. Ele não pagaria, ele não seria julgado por ter se defendido, então seria uma autodefesa. E aí, então, ele consegue aniquilar aquilo que havia sido feito, mas ele não pôde chegar lá e dizer, olha, desfaz-se o decreto de que no dia tal aconteceria isso, isso, isso. Ele não pode fazer isso. E Paulo, ele está chamando a atenção para os judeus, para as pessoas ali, os irmãos da igreja ali da região da Galácia, que depois de estabelecido um decreto, depois de estabelecido, de formalizado uma herança, depois que foi ratificado, ele não poderia ser mudado. E por que Paulo está falando isso? Porque no versículo 16, o que Paulo vai dizer? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então aqui no versículo 16, Paulo está dizendo que as primeiras promessas, a primeira promessa, a primeira aliança, ela foi feita com Abraão. Já havia até acontecido a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé, mas a aliança ali que Paulo está querendo se referir foi a aliança de Deus com Abraão. E a gente pode ver aqui, ele não diz então aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém ele fala de um só, e ao teu descendente. Quando a gente vai lá em Gênesis 3,15, a gente vê que o que Deus fala ali durante no pecado, né, na queda do homem. Gênesis 3 relata a queda do homem. E quando está sendo dada ali o castigo, né, aquilo que aconteceria, quando Deus está ali dizendo aquilo que aconteceria com a mulher, com o homem, com a serpente, o que Deus fala para Eva? Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando com relação à serpente. Entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente e o seu descendente. Ou seja, e o descendente de Eva. Mas aqui ele não está falando de Abel. Ele não está falando de Sete. Ele está falando de Jesus. Porque quem é que... este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa parte... Aqui está se referindo o quê? A Jesus. Ele seria ferido pela serpente, mas ele feriria a serpente na cabeça. Esse é um texto difícil, não é? E eu espero que os irmãos assistam e depois revejam a aula, anotem suas dúvidas, leiam, por favor, os textos que estarão sendo dados como referência. É muito importante para o entendimento dos irmãos. O versículo 17, Paulo fala o seguinte: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois,
não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a sua promessa. Ou seja, uma coisa que vai acontecer 430 anos depois não pode invalidar aquilo que havia sido feito anteriormente. E aí eu convido você a botar aí em sua Bíblia a referência de Gênesis 17 e de Gênesis 15. O que está narrado nesses dois textos? Em Gênesis 17, nós vimos ali a aliança de Deus com Abraão. Uma aliança que, como vimos, já havia sido estabelecida lá em Gênesis capítulo 15. E aqui em Gênesis 17 é como que Deus dando ali a validação daquilo que já fora, que já acontecera, não é? Ela é pré-validada. Gênesis 17 é uma aliança formal. Ele vai estabelecer ali a circuncisão, vai mudar o nome de Abraão. Então é o estabelecimento de uma aliança formal. Mas essa aliança formal, ela já havia sido validada por Deus em Gênesis 15. Nós vamos ler aqui, então, primeiro Gênesis 17, depois nós vamos ler Gênesis 15, para vermos, então, as duas situações. Em Gênesis 17, fala o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo as minhas alianças, será pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Agora, nós vemos aqui, a partir do versículo 9, institui-se a circuncisão. A circuncisão pode ser considerado como um instrumento formal, aquilo que realmente pactuaria ali essa aliança entre Deus e Abraão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então aqui a gente vê Deus falando a Abrão que ele estaria realmente agora cumprindo aquilo que havia prometido, porque logo após aqui Deus anuncia o nascimento de Isaac. Mas a primeira vez que Deus fala com Abraão, na verdade, está lá no capítulo 12, porque ele vai dizer: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te abençoar, eu vou te fazer pai de uma grande nação. É a primeira vez que Deus
fala ali com Abraão, que Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. No capítulo 15, que nós tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, nós podemos ler o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, eu, um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinho. Ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas antes eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás com os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então aqui, irmãos, no capítulo 15, nós podemos ver a aliança de Deus, a aliança sendo firmada entre Deus e Abraão. Quando Deus diz aqui no versículo 4, e isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Por quê? Abraão estava ali colocando diante de Deus, ele tinha, como falamos na semana passada, Abraão estava vindo ali da guerra contra os reis que haviam invadido Sodoma e Gomorra e algumas outras cidades por ali, havia levado todo mundo cativo. Quando Abraão sabe que o seu sobrinho está em perigo, Abraão junta um exército com amigos e vai resgatar ali aquelas pessoas. E Abraão tem ali a oportunidade de ficar mais rico ainda, porque é oferecido a ele os despojos, mas Abraão diz: olha, eu não quero nada, porque eu não quero que se diga que Abraão ficou rico porque se beneficiou, né, dessa guerra ou dessa batalha. E Abraão, então, ele está ali, logo depois disso, Abraão está ali meditativo, até um pouco chateado, porque ele está olhando para tudo aquilo que ele possui e pensando: para quem que vai ficar? E Abraão coloca isso diante de Deus: Senhor, de que me adianta todos esses bens que o Senhor tem me acrescentado, se eu não tenho para quem deixar? Eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro é o meu servo, é o Damasceno. E o Senhor fala: não, eu não fiz uma aliança, Abraão, contigo para que Damasceno herdasse. Ele não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti.
esse será o seu herdeiro. E aí, muitas das vezes, a gente pensa que o herdeiro, no caso, é Isaac, mas aqui Deus está falando de Jesus Cristo. Ele está falando que o herdeiro, aquele que viria após várias descendências, mas viria ali como descendente de Abraão, cujo pai seria Abraão. Ele seria o herdeiro em quem se cumpriria as promessas de Deus. E aqui é muito interessante, porque Deus diz para ele: olha, Abraão, conta as estrelas, conta as areias, você pode contar. E no versículo 6 é um versículo lindo que a gente fala muito, porque diz que Abraão creu e que isso lhe foi imputado por justiça. Abraão olhou tudo aquilo, independente das circunstâncias que não haviam mudado. Porque a gente até muda de opinião quando as circunstâncias mudam. Aqui começa o capítulo com Abraão chateado, colocando diante de Deus a sua tristeza, a sua decepção até certo ponto, por não ter o seu filho, por não ter um herdeiro. E Deus diz a ele: não, Abraão, fica tranquilo, porque a sua descendência será maior do que a quantidade de estrelas que se vê no céu. A sua descendência será incontável como as areias no deserto. Então, Abraão, ele creu. A gente vai ver no capítulo 16, Abraão até cair numa armadilha, irmãos. Aqui, e isso é muito bonito na Bíblia, isso é lindo na Bíblia. Por quê? Porque nos mostra que até grandes homens como Abraão tiveram momentos em que eles duvidaram. No mesmo capítulo, Abraão, que largou lá toda a sua terra e saiu numa peregrinação pelo deserto, porque ele ouviu uma voz que ele considerou ser de Deus, dizendo que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, porque iria para um lugar que Deus havia estabelecido para ele. E Abraão vai. Aqui no capítulo 15, Abraão está olhando para tudo aquilo que Deus deu. Realmente lhe foi acrescentado muita riqueza. Mas para quem que eu vou deixar tudo isso? A dúvida ali no coração de Abraão. Deus dialoga com Abraão e Abraão crê. E isso lhe é imputado por justiça. Mas quando chega no capítulo 16, a gente vai ver ali aquela relação, aquele deslize de Abraão com Agar, quando Sara coloca ali Abraão para se deitar com a sua serva. Mas voltando aqui no capítulo 15, a gente vai ver que Abraão crê e isso lhe é imputado por justiça. Mas olha só, o versículo 8, o que fala? Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Eu achei muito interessante aqui a gente analisar essa pergunta, porque Deus prometeu, Abraão creu, isso foi imputado nele como justiça, mas no versículo 8 Abraão está dizendo: Senhor, tudo bem, mas me dá uma prova. Como é que eu saberei que eu vou possuir todas essas terras e toda essa descendência? Então, Deus vai ali pactuar com Abraão, utilizando ali uma metodologia que era usada naquela época, que era a dos animais partidos. Já falamos na aula passada. Deus então manda que Abraão pegue ali alguns animais, não é? Parta aqueles animais ao meio. Então, aqui o versículo 10, a gente poderia dizer que seria Abraão e Deus indo ao cartório. Porque ali está, então, os animais partidos e ali agora seria feito o quê? Passaria-se Abraão e Deus no meio daqueles animais. E conforme se passasse, Abraão estaria dizendo: Senhor, que aconteça comigo, não é que eu seja partido, que eu seja morto, que eu seja estraçalhado, se eu não fizer aquilo que estou me propondo. E Deus diria para Abraão também a mesma coisa, que eu seja amaldiçoado se eu não cumprir aquilo que eu estou lhe prometendo. Mas observa a sequência aí do versículo 12. Até o versículo 11 diz o quê? Que aves de rapinas apareciam por ali, os animais ficaram partidos, sangue
exposto e tal. Os animais começaram, as aves de rapina começaram a vir a sobrevoar ali, e Abraão então enxotava aqueles animais. Mas olha o versículo 12, diz o seguinte: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Foi um momento assim de negror para Abraão. Abraão estava ali, aqueles animais partidos, e como é que se pactuaria então? Então lhe foi dito, e aí nessa parte aqui, versículo 13, versículo 14, Deus vai dizer a Abraão aquilo que estaria acontecendo com a sua descendência, que eles seriam numerosos, que eles peregrinariam por terra, fariam peregrinação por terra alheia, que seria o Egito, eles seriam escravizados, eles seriam afligidos ali durante 400 anos, mas que o Senhor tiraria eles ali daquele lugar, que o Senhor os recompensaria com riqueza, e que aquele povo que havia subjugado os descendentes de Abraão, eles seriam julgados por Deus. E Deus diz a Abraão que Abraão vai dormir em paz, vai ter uma ditosa velhice, e que na 4ª geração é que os descendentes dele tornariam para aquela terra ali e estariam tomando posse daquela terra. E o versículo 17 diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou sobre aqueles pedaços. Abraão dormiu, e ali Abraão teve no seu sono, né, no seu sono, Abraão é revelado a Abraão tudo aquilo que estaria acontecendo com os seus descendentes. Ao término da revelação do que estaria acontecendo com os seus descendentes, a Bíblia narra então que vai ocorrer densas trevas, ou seja, sem luz, sem estrela, breu. E aí uma tocha fumegante vai passar entre aqueles animais. Abraão não passa, Abraão dorme, Abraão não assina o contrato. Deus é o único que passa pelo meio dos animais. O que significa isso? Significa que Deus está dizendo: eu me comprometo, eu me responsabilizo por cumprir a minha parte e a sua parte, Abraão. Se eu não cumprir a minha parte, que eu seja amaldiçoado, mas ao você não cumprir a sua parte, em os seus descendentes não cumprirem a sua parte, eu me amaldiçoo por vocês. E aí foi aquela parte que batemos tanto na aula passada, quando diz que Jesus foi morto no madeiro. E o que se diz de quem é morto no madeiro? Que foi amaldiçoado todo aquele que é morto no madeiro. Ou seja, o descendente de Abraão, o descendente que Deus diz que viria de Abraão e que estaria abençoando todas as nações, ele se amaldiçoa, cumprindo ali a parte o castigo que caberia aos descendentes de Abraão por não cumprirem sua parte na promessa. Então, esse texto aqui, ele diz: eu me faço maldição se você não cumprir a sua parte, se a sua descendência não cumprir a sua parte. Voltando para Gálatas, irmãos, nós podemos falar o seguinte: havia muito orgulho da parte dos judeus de se dizerem descendentes de Abraão. Eles tinham muito orgulho. E aqui Paulo ele está provando para aqueles homens, para os judaizantes e para os irmãos lá da igreja na Galácia, que na verdade não são os traços sanguíneos que nos fazem filhos de Abraão, mas a fé. Quando temos a fé que Abraão teve, então nos tornamos descendentes de Abraão. E um bom exemplo para a gente ver, irmãos, para a gente tratar essa questão do orgulho que eles tinham em serem filhos de Abraão, está lá na parábola do rico e do Lázaro. Lembra? O rico, ele está lá no inferno. Isso é até
uma forma irônica de Jesus estar tratando ali quando ele traz essa parábola, porque Jesus está falando para os judeus a respeito do orgulho deles de serem judeus, e Jesus está falando a respeito de um homem que era descendente de Abraão, que era por sangue, né, descendente de Abraão, só que ele está onde? No inferno. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, confia mesmo nessa genealogia para você ver o que pode te acontecer. Porque o rico, ele é descendente de Abraão, mas ele está lá no inferno. E ele olha para cima e ele diz, pai Abraão, quando ele vê Abraão. Então, e Abraão responde, meu filho. Mas nem aquilo que ele está pedindo lá do inferno a Abraão diz que vai fazer. Porque Abraão diz que na terra existem os profetas, existem aqueles que estão ali pregando. Mas se não se crer, o que se pode fazer? Então, isso quebra o orgulho dos judeus com essa questão aí de serem realmente filhos de Abraão. Mas vamos adiante aqui, voltando para Gálatas. Então, a aliança anteriormente subrogada é essa aliança aí de Gênesis 15. Aí ele vai falar, a lei veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. E aí no versículo 18 ele vai falar assim, porque se a aliança provém da lei, ela já não decorre de promessa. Foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. É um versículo um tanto quanto complicado, não é? Mas vamos tentar tirar aqui toda a complicação. No 17 ele diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, capítulo 17 de Gênesis. Depois, confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, ou seja, não pode invalidar, não pode anular, de forma que venha a desfazer a promessa que Deus fez lá nos capítulos 12, 15 e 17 a Abraão. Porque se a herança provém da lei, ou seja, se aquilo que ser herdeiro não é de Abraão, aquilo que acontecia pela a nossa salvação mesmo, que é a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, se a salvação, ou seja, a herança, aquilo que herdamos por Abraão ter crido, quando cremos também, passamos a ser descendentes de Abraão e herdeiros dessa promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Porque se a herança provém da lei, se nós dependêssemos da lei para sermos salvos, já não decorre de promessa, ou seja, a promessa que havia sido dada a Abraão estaria anulada. Mas foi pela promessa, Deus prometeu a Abraão que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, sem que Abraão passasse no meio das partes. Lembra ali, o capítulo 15? Abraão não passou, caiu sobre Abraão um sono profundo. E Deus passou ali como uma tocha fumegante. Ele passa sozinho, dizendo, eu cumpro a minha parte e a sua parte. E que eu seja amaldiçoado se os seus descendentes não cumprirem a sua parte. Ou seja, se é pela lei que a gente é salvo, irmãos, então Deus deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido a Abraão. Porque ele prometeu a Abraão que ele seria responsável até mesmo pela falta do cumprimento da promessa nos descendentes de Abraão. E se ele não enviasse o seu filho para morrer numa cruz, levando sobre ele as nossas maldições, ele não teria cumprido aquilo que ele havia prometido a Abraão. E ele prometeu isso tudo a Abraão gratuitamente. Abraão não fez nada. E mais uma vez se bate aqui que a lei veio depois. Aqui não existe, irmãos, dúvida, porque ou
ou somos salvos pela graça, ou aquilo que eles diziam, seríamos salvos pela lei. Só que não existe salvação por meio da lei. A salvação é pela graça. E não existe um tipo de salvação em que você tome posse da graça, mas você tenha que cumprir alguns rituaizinhos, algumas coisinhas também, para que você possa ganhar o todo. Não existe isso. Ele continua aqui. Qual, pois, agora Paulo vai perguntar, essa é uma forma muito interessante de Paulo, dos escritos de Paulo, porque Paulo como que antevém as perguntas que os seus leitores farão. E ele já responde, porque ele está dizendo aqui, olha, não é pela lei, é pela graça. Olha a promessa que Deus fez lá a Abraão, aquilo ali foi muito antes da lei, que só veio 430 anos depois. Então, mediante esse entendimento, qual seria a pergunta dos Gálatas? Ué, mas então para que veio a lei? Para que Deus entregou a lei se a salvação é pela graça? E isso a gente vai ver também, esses questionamentos, Paulo vai tornar a trazer lá na carta aos Romanos. E ele diz aqui, qual, pois, a razão de ser da lei? E aí ele vai colocar, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, ou seja, Jesus, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Aqui até o grego aqui é difícil e o português também fica aqui meio que complicado. Mas vamos lá. Essa versão que eu estou utilizando, ela parece que contradiz aquilo que Paulo disse acima. Porque o que Paulo diz lá no versículo 15? Que depois de revogada uma lei, ninguém lhe pode acrescentar coisa alguma. E aqui, nessa tradução, os autores vão e dizem assim, qual, pois, foi a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, mas, na verdade, a lei ela não foi adicionada por causa da transgressão. O que foi adicionado foi a transgressão. A transgressão é que ela foi adicionada e não a lei. Porque Paulo, lá na carta aos Romanos, ele vai dizer que se não houvesse a lei, ele não saberia que ele era pecador. Aqui, irmãos, na verdade, a gente pode dar um exemplo simples que nos faz entender esse texto. Eu vou ler novamente o versículo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Vamos terminar aqui. A quem se fez a promessa. Esse pedaço aqui, a gente pode entender da seguinte forma. A lei, ela é a força do pecado. A lei, ela nos mostra o quão pecadores nós somos, o quão distante daquilo que Deus idealizou para o homem nós estamos. Você já recebeu um sinal de uma multa por velocidade excessiva em determinado lugar? Eu acredito que a maioria de nós já tenha passado por essa questão. Mas você sabia que se você não for avisado com relação ao limite de velocidade que aquele trecho da estrada impõe, você não pode ser multado? Aquilo ali não pode ser imputado como um delito. Por quê? Porque você não sabe o limite que você deve seguir. Esse é o papel da lei. A lei foi dada para que o homem tivesse os parâmetros. Então, além dos 10 mandamentos, existiam lá 633 leis
que estabeleciam de tudo, desde aquilo que o homem poderia comer até a questão de leis morais. Eu ouvi alguns pregadores dizendo, algumas leis eram sem sentido. Irmãos, eu acho muita ousadia, apesar de respeitar esses homens, mas respeito mais a palavra de Deus, e eu não acho que exista na Bíblia ou da parte de Deus algo que seja supérfluo ou que Deus tenha colocado simplesmente por um capricho. Então, quando Deus diz lá que você pode comer peixe com determinado tipo de escama, mas que eles não podiam comer peixe com outro tipo de escama, alguma razão havia ali naquela coisa ali. Quando Deus diz que eles não deveriam comer carne de porco, quando Deus diz que eles não deveriam comer animais que tivessem a pata assim ou os pés de outra forma, não deveriam comer, algum sentido biológico, de saúde, alguma questão, irmãos, dentro da minha concepção, havia algum sentido para Deus colocar. Mas havia leis com relação à questão ali da impureza, que eu acho muito boa, que são muito boas, porque se a gente partir, e pensar na medicina que existia naquela época, na falta de cuidado, na falta de higiene, não havia ali a questão de sanitária. Então pode-se entender aquela preocupação da lei em se lavar as mãos, em se fazer a higiene ao chegar nas casas, em até dizer que se você estivesse na rua e não houvesse ali um lugar reservado onde você pudesse fazer a sua necessidade básica, você deveria cavar um buraco, fazer e fechar aquele buraco, para que a sua necessidade ficasse dentro do buraco. Então havia uma preocupação da parte de Deus em cuidar de todos os detalhes, tanto morais, como éticos, como de saúde, como havia ali todo esse cuidado. E a partir desse estabelecimento de leis é que o homem pôde entender os limites e aquilo que ele poderia e que ele não poderia. E a partir de então ele entende aquilo que, ao não cumprir, ele estaria sendo delinquente. É a questão do sinal, é a questão de você tem que ter ali exposto o limite de velocidade. Então você pode transitar a 60 km por hora. Você vira a esquina, você só pode transitar ali a 40 km por hora. Por quê? Porque pode ter uma escola, pode ser um lugar onde tenha um asilo, onde tenha uma igreja, onde haja grande circulação de pessoas. E aí estabeleceu-se lá pelas leis de trânsito que em determinada rua é 40 quilômetros, em determinada rua é 60 quilômetros. E se você não cumpre, você está transgredindo a lei e você pode ser multado. Você pode ter a sua licença de direção cassada por você não ter cumprido a lei. Então, a gente, utilizando esse exemplo, a gente volta à pergunta. Então, se é tudo pela graça, por que existe a lei? A lei existe para que eu saiba os meus limites. A lei existe para que eu saiba o quão pecador eu sou. A lei, ela acrescenta o pecado. Quando nós conhecemos a lei, o pecador, ele fica mais pecador devido à lei. Porque, voltando para a questão do trânsito, né, da velocidade, se eu não sei e eu estou transgredindo a lei, ao saber, eu fico mais transgressor ainda, porque tem lá uma placa bem grande impondo, estabelecendo o limite de velocidade e eu simplesmente opto por ir em desacordo com aquilo que está sendo colocado.
E Paulo, como eu disse anteriormente, né, ele diz lá na carta aos Romanos, se não existisse a lei, não conheceria o pecado. E aí vamos voltar aqui. Então, o versículo 19, ele vai dizer, e foi promulgada, vamos voltar lá desde o início, né? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, aqui já estabelecemos, entendemos, e esse descendente é Jesus Cristo. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O que que Paulo está dizendo aqui? Olha, Paulo está aqui querendo desmistificar, tirar um pouco do endeusamento que tinha do povo judeu em torno de Moisés. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ó, a aliança, a promessa, ela foi feita sem mediação, sem mediador. E só Deus passou ali. Agora, a lei, ela foi promulgada por meio de anjos e de Moisés. Moisés ali era o representante, era o mediador do povo. Porque no versículo 20 ele vai dizer, ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Porque ali, na aliança, a gente viu o quê? Que Deus é que pactua, Deus é que se responsabiliza. Mas na lei, a lei ela nos foi dada por anjos. Os anjos, né, mediaram ali com Moisés a confecção das leis. E Moisés ali, ele está representando o povo de Israel. Então, os anjos deram a lei a Moisés para que Moisés entregasse a lei ao povo. Então, ele está dizendo, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Quem é o mediador? Moisés. Ora, o mediador não é de um. Né? Aqui o mediador não é de um. Moisés não estava mediando ali uma coisa que era dele, por ele. Ele estava representando ali naquele momento o povo. E ele diz, e Deus mas Deus é um. Deus é Deus. E Moisés ali estava representando o povo. É difícil, não é? É bem complicado aqui os textos, até o português fica difícil, o grego é difícil. Mas a gente vai tentando, e se tiver dúvida, os irmãos coloquem aí que a gente volta para tentar esclarecer qualquer coisa. Então, o versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Paulo responde de maneira enfática, de modo nenhum. E ele justifica. Por quê? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei e não da graça. A lei, ela não é ruim e ela não contraria as promessas de Deus. A lei, então, ela é um espelho, não é, irmãos? Ela reflete aquilo que nós somos. Muitas das vezes a gente fica pensando que por nossos próprios atos, por nossas próprias ações, nós podemos mudar, fazer, ganhar, alcançar. A gente tem essa tendência de olhar para o outro e se achar superior, não é? Com relação ao pecado, com relação às práticas. É muito comum na gente olhar e pensar que é superior, porque não pratica tais atos que aquela pessoa está praticando. E por isso a gente até deseja que aquela pessoa ali sofra a punição ou a condenação, porque ela pratica aquelas coisas. E a lei, ela mostra que você pode até não praticar aquelas coisas, mas você pratica outras. E que dependendo daquilo que você pratique, às vezes aquilo que vai dentro de você é até pior do que aquilo que está sendo praticado pelo outro. Um bom exemplo que eu sempre cito, né, nos estudos anteriores eu sempre faço essa citação, é o exemplo de Davi e de Saul.
Os pecados de Davi, humanamente, nos parecem muito mais pesados que os pecados de Saul. No entanto, Deus olha para Davi e diz que Davi é o homem segundo o seu coração. E de Saul, o que ele manda Samuel dizer? O meu trono foi rasgado, né? De ti, você perde o trono, porque Saul não se arrepende dos delitos, ele não consegue entender que as coisas que ele está fazendo, que são contrárias às ordens de Deus, são erradas. E ele continua aqui, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Esse versículo aqui, irmãos, ele é muito importante para a gente entender, porque a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, a Escritura aqui abrange todos os textos que são citados em prol do argumento de que a lei é secundária à promessa, não é? Então, a fé, ela é primária. Por quê? Porque a fé, ela concede vida. E ele diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, mas que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E já encerrando, eu gostaria só de colocar, porque existem algumas frentes teológicas, algumas pessoas que acreditam na salvação universal e generalizada. Mas esse texto aqui, ele nos fala o quê? Que tudo é mediante a fé dos que creem. Quando o Senhor passa ali no meio daqueles animais mortos, poderia, se Deus assim o quisesse, significar que toda a humanidade estaria salva, que a morte de Cristo, ela cobriria o pecado de toda a humanidade. Poder para isso, a morte de Cristo tem. Mas, da parte humana, é necessário que nós tenhamos fé. Fé na morte de Cristo no Calvário, pelos meus delitos. Lembra que na semana passada eu falei que os judeus olhavam para Jesus na cruz e eles pensavam, que abominação é essa? Dizer que esse é descendente de Abraão, que essa é a promessa que Deus nos deu. Porque ele é maldito, ele está morrendo no madeiro, porque a lei dizia que maldito era todo aquele que morria no madeiro. Mas quando eles entenderam que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ele estava ali morrendo por mim, por eles, pela maldição, por aquilo que eles haviam, por eles não serem cumpridores, não é da lei, é que havia ali, eles eram malditos, e aí Cristo se fez maldição morrendo na cruz do Calvário. A partir do momento em que eles creram, em que eles acreditaram nisso, eles então receberam a salvação. E se você ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba que ele tem poder para te salvar. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela nos limpa de todos os nossos pecados. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que nós precisamos crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvos. É necessário crer naquilo que ele fez e no poder que ele tem. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos dirigindo. O texto foi denso, foi difícil para me dar a aula. Eu espero que vocês tenham tido entendimento. Se não entenderam, coloquem aí no diálogo aí do YouTube as suas colocações e eu tentarei, dentro do possível, estar respondendo a qualquer dúvida, a qualquer indagação. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.